Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Vamos nos colocar de pé. Cumprimente quem está do seu lado. Dê uma boa noite, a paz do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, que alegria estar na casa do Pai. Quantos estão felizes de estar na casa do nosso Deus? Amém, aleluia. Vamos orar. Pai, nós queremos te entregar todo louvor, toda honra e toda glória. Gratidão do nosso coração por estar aqui mais uma semana. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, Deus, aqui para te encontrar, Senhor. Para encontrar junto com as nossas necessidades a tua vontade. Senhor, estabeleça no nosso coração aquilo que nós precisamos ser para este mundo. Pessoas, Senhor Deus, com a tua luz, que caminha nesta terra, Senhor, com direção, com discernimento. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a tua glória, o teu poder e o teu fogo desça neste lugar. Nós queremos, Senhor, sentir o teu toque nesta noite. Rasga os céus, abre as janelas do céu, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre esta casa, Deus, e que venhamos ser incendiados pelo poder que há no teu nome, Jesus. Que o teu sangue venha limpar as nossas vidas, transformar, Senhor Deus, tudo aquilo que está fora de lugar, alinhar com as tuas expectativas, Senhor, e que em nome de Jesus, todos nós saiamos daqui transformados pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações, venha falar aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Que nós estejamos atentos à tua voz, Senhor. Usa cada um, cada ministro, cada um que estará, Senhor, neste altar para ministrar a tua palavra, o teu louvor, Senhor. Que o louvor, quando for doado, Deus, venha quebrar as prisões, abrir, Senhor, tudo aquilo que possa estar sendo trancado, travado pelo maligno. Nós declaramos que o diabo está debaixo dos nossos pés e que a glória do Senhor irá resplandecer sobre a nossa face. Senhor, dirige o nosso coração para que nós saibamos, Deus, ouvir a tua voz. Manifesta da tua glória e do teu poder, Senhor. Queremos sentir o teu toque, Espírito Santo. Oh, Senhor, estamos aqui para te louvar e para te bendizer. Toda honra e toda glória é para ti, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais este culto. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor, dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, cada um que está a caminho, Pai. Traga em segurança aqueles que estão nos assistindo pela live, Senhor. Toca os corações. Envia a tua cura, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor. Ouve, Senhor, aquele clamor, aquele choro, Senhor, em nome de Jesus. Vai de encontro com as necessidades. Pedimos, Senhor, do teu toque, do teu doce toque, Espírito Santo. Incendeia os nossos corações, transforma a nossa mente, o nosso coração, o nosso andar, o nosso falar. Que venha ser o Senhor revelado em nós. Nós queremos, Deus, no teu poder e na tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, igreja.
mais uma vez, fogo cai. Quando nós oramos, este fogo cai. Fogo cai. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não me importa quanto custou,
Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Oh, oh, oh. Cadê o grito dos vencedores? Daqueles que venceram através do sangue de Jesus. Oh, 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 filho de Davi, nessa noite preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Nessa noite quebra, Senhor, toda a cadeia de impedimento, as correntes, todas as correntes, todas as amarras. O grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. Cura, Senhor. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida,
tua cura nessa noite. Oh, Ele tem liberdade pra mim e pra você nessa noite. A cruz de Cristo tem o que você precisa. Tem a sua cura, tem a sua restauração, tem a sua transformação. E assim, como nós temos na palavra de Deus, muitos milagres acontecendo, mas pessoas que clamavam: filho de Davi, olha pra mim, olha como eu estou, olha só o meu estado. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor tem uma nova vida para você. O Senhor tem cura para o seu coração ferido. O Senhor tem cura para a sua família. O Senhor tem paz, a paz verdadeira que o mundo não pode te dar. O Senhor tem tudo o que você precisa. É só você clamar. É só você gritar: filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Olha para mim, filho de Davi. Me cura, me toca nesta noite. Aí do seu lugar, eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Eu não sei o que você precisa nessa noite da parte de Jesus. Eu não sei se é uma cura física, se é uma cura emocional, se é uma cura mental, se é uma cura espiritual, ou se você está aqui em favor da sua família. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir o grito, o clamor daqueles que chamam por Ele. E pela misericórdia dEle, Ele vai liberar algo sobre você. Então eu gostaria que nessa noite, de olhos fechados, você começasse a dizer: filho de Davi, filho de Davi. Diga pra Ele: eu preciso, Senhor. Tenha misericórdia. Derrama a tua misericórdia, Senhor. Quebra, Senhor, toda corrente, todo impedimento. Consumado. Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, e os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito que aconteceu? Ressuscitou. Deu glória a Deus, Ele está vivo. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o
Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, ame pelo Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Bendito é o Rei que vem, Ele vem. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter. Ao terceiro dia ressuscitou. Bendito, bendito. Toda a terra canta, proclama. A morte não pode deter, o sangue derramado ao terceiro dia. Ressuscitou, ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Aleluias. Continua exaltando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Igreja, vamos clamar pela nossa família. Repita comigo: Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoa, Senhor, cada marido, cada esposa, cada filho, que a tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido pela nossa família. Em nome de Jesus, nós quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Nós desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto, e ministramos confusão no reino espiritual. Ordenamos em nome de Jesus que todo mal seja desfeito, que todo tipo de opressão, perseguição caia por terra. Em nome de Jesus, profetizamos famílias felizes, famílias que andam em temor da tua presença. Coloca, Senhor, os teus anjos protegendo, guardando e livrando
cada um da nossa casa, da nossa família, que possamos andar em temor, obedecendo a Tua palavra, que possamos viver dia de prosperidade e grandes milagres. Senhor Jesus, abençoa o nosso trabalho, os nossos projetos, que possamos ser uma família de testemunho que anda no Senhor, e que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, toda doença, toda enfermidade, e nos conserve, Senhor. Conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, de sedução, de assédio e de sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estrangeira, da mulher estranha, todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarde, Senhor, os maridos, a esposa, os filhos, que haja santidade na nossa casa. Nós não nos conformamos continuar vivendo do mesmo jeito. Por isso nós clamamos, Senhor, aviva a nossa família, aviva os maridos, aviva as esposas, aviva os filhos, aviva os adolescentes, aviva os jovens. Que haja um tempo de avivamento no meio das casas, das famílias, e que possamos andar em santidade e Te servir, obedecendo o Teu santo nome. Aplauda o Senhor, aleluia. Pode se sentar, igreja. Vamos para o momento do aviso. Logo mais, teremos continuidade com a palavra da noite. Gostaria de falar com você que está nos visitando pela primeira vez. Temos uma equipe especial preparada para te recepcionar no final do culto, te dar um grande abraço e te conhecer melhor. Passando para lembrar também que os nossos cultos semanais acontecem todas as sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Agora fiquem ligados para as programações dessa semana. E esta semana nós temos a Santa Ceia do Senhor, um momento aí onde nós iremos sentar à mesa com o nosso Pai querido, e também temos aí o encerramento das Casas de Paz, que irá acontecer também junto com a Santa Ceia. Então, será um grande encerramento também para a gente poder aí comemorar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito ao decorrer desse ano. No próximo sábado, dia 14/12, às 15h30, teremos a tarde com as mulheres. Acredito que será um movimento especial, onde nós iremos nos confraternizar, estaremos ali reunidos para conhecermos um pouco mais uma cada uma. E se você está interessado, procure a pastora Michele no final deste culto, passando aqui para lembrá-los que dia 21 acontecerá o nosso grande musical. E também quero dizer a vocês que os ingressos estão disponíveis. Se você aí está nessa expectativa de que Deus vai falar com você através dessa peça, você ainda não adquiriu o seu ingresso, corre no final do culto que tem uma pessoa especial te esperando. Acredito que Deus vai falar muito com você, não fique de fora. Esses foram os recados da semana. Mas Deus ainda tem muito mais a falar ao seu coração. Acredito que esse culto será uma bênção. Abra o seu coração para o que Deus tem a falar a você. Que você crie muita expectativa, porque o nosso Deus é um Deus grande e de grandes coisas. Que essa noite seja abençoada e desejo a vocês um excelente culto. Glória a Deus. Boa noite. A graça e a paz. Espero que estejam bem. Que alegria poder ver vocês três aqui. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Muito boa noite a todos que estão aqui neste culto presencial. Boa noite também àqueles que estão nos acompanhando pela internet.
de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. A gente nunca parou para pensar que um dia a gente pudesse falar com o planeta Terra. E a palavra do Senhor se cumprindo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. De Bragança Paulista para o mundo, uma palavra que é liberada deste altar sobre a vida de muitos. Que o Senhor possa preparar neste tempo dos últimos dias, um tempo onde a sede e a fome possa tocar muitos corações, e que possamos ver muitos salvos, que possamos ver o avivamento que buscamos sendo derramado sobre o planeta. Amém? Como é bom ter vocês aqui. Está calor, não é? Levanta a mão direita, a mão de autoridade, e diga: Senhor, nos dê o sistema de ar-condicionado para a nossa igreja, antes que eu derreta. Amém. O Wagner está bem, Wagner. Neuza está bem. Que bom vê-los. Amém, glória a Deus. Quem está aqui hoje pela primeira vez, só para eu conhecer você, como é teu nome? Vanessa, seja bem-vinda, viu, Vanessa? Quem mais? Aqui, teu nome? João, tudo bem? Que bom. Ali, teu nome? Sérgio, tudo bem, Sérgio? Joyce, tudo bem? Glória a Deus. Ali, mais quem? Francemir, tudo bom? E esse principezinho aí no seu colo? Heitor, o herdeiro, glória a Deus. Do lado, Suelen. Muito bom. Mais alguém? Sejam todos muito bem-vindos, que alegria tê-los aqui conosco. Hoje é um dia de festa para nós. E nós vamos, neste momento, celebrar juntos com vocês a respeito de um projeto lindo que nós tivemos por esses dias, chamado Casa de Paz. Eu gostaria que o vídeo passasse, por favor, para que vocês pudessem entender o que foi que aconteceu por esses dias. Foi a nossa primeira experiência com o projeto Casa de Paz. Nos sentimos honrados de conviver com cada um de vocês nestas 7 semanas. Agradecemos a todos por cada casa de paz aberta. Que as vitórias do Senhor sejam sobre estas famílias. Foram semanas de desafios e muita superação. O nosso reconhecimento a cada mensageiro de paz. A semente foi plantada, vamos regá-la e colher muitos frutos, para a honra e glória do Senhor. Boa noite, igreja. Confesso que foi um grande desafio para a nossa igreja fazer pela primeira vez o projeto Casa de Paz. Agradeço a Deus porque o pastor Alberto nos confiou essa importante missão. Estudamos, pesquisamos, lemos e buscamos ao Senhor sobre este assunto. Oramos, jejuamos e cremos na sua graça sobre cada casa de paz. Agradecemos cada mensageiro de paz, cada semeador de paz, que também encarou o desafio de levar a palavra por 7 semanas. Ficamos surpresos com cada resultado, por menor que seja, cada fruto colhido e principalmente
cada semente plantada. Cremos que a boa obra que o Senhor começa, Ele é fiel para completar. Gostaria nesse momento de chamar à frente cada casa de paz, para que juntos possamos glorificar o nome do Senhor. Por favor, venham à frente os participantes da Casa de Paz. Venham todos, por favor. A Ele todo louvor, honra e glória! Aleluia! Boa noite, então, a todos vocês da Casa de Paz. Nós vamos inicialmente apresentar esse povo lindo para vocês. Amém? Vamos se ajeitar aqui para tirar uma foto. Vem cá, para não ficar muita gente lá atrás. Espera aí que eles vão descer. Ficaram tão empolgados que subiram, não tem problema. Espera aí, fica aqui, ó, pronto. Aí. Pode fotografar de todos os ângulos que vocês quiserem, tá vendo? Pode virar para lá, que a gente vai descer já já. Como dizia aquele irmão muito cheio do Espírito Santo, quem sabe faz ao vivo! Amém, glória a Deus. Que alegria ter vocês aqui. Eu quero, em nome da Michele, do Daniel, do Ministério Fé Cristã, desta família linda, agradecer muito vocês que abriram a porta da casa de vocês para receber Jesus. Vocês que durante 7 semanas permitiram que o Espírito Santo de Deus fizesse uma obra linda na vida, na casa, no trabalho de cada um de vocês. Eu quero assim louvar muito a Deus pela vida de vocês, porque vocês são muito preciosos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é muito precioso para Jesus. Amém? Agora que a gente já conheceu vocês, a gente vai fazer com ensaio, tá bom? Vocês vão descer, aí vocês vão ficar aqui, aí a gente vai mostrar as placas para vocês, e vocês vão se animar com a música que nós vamos cantar para Jesus. Amém? E que fala muito da nossa vida. Tá bom? 1, 2, 3. Espera aí, Paulinho. Paulinho está se arrumando. 1, 2, 3. Passado
lugar, você pode sair do seu lugar aqui, dar um abraço neles e dizer: seja bem-vindo, que bom ter vocês aqui, que alegria. 3, 2, 1, vai! A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Está no mundo, eu nasci. A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Eu sou curado, por isso acabo. Jesus pagou um preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Eu estou firmado no amor, fortalecido em meu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora eu sei que Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci, eternamente Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci, eternamente Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus. Amém. É uma festa meio que de improviso, mas de muito coração assim para vocês. Vocês são muito queridos, muito especiais. Recebe o nosso abraço. E estamos orando por vocês e que Deus faça uma obra linda na vida de cada um. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Amém, João? Glória a Deus. Pode voltar para os seus lugares. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. Obrigado. Gente, eu tirei até o paletó, porque é muito quente, né? Meu Deus. E quando colocar as luzes? Todo mundo, pastor, tem que ter luzes. Tá bom. Aí põe as luzes, eu acredito que vai apressar para o ar-condicionado chegar. Amém? A gente precisa pelo menos 5 aparelhos de 58.000 BTUs para estar geladinho. E eu vou colocar no frio para você tremer. Sabe por quê? Quando você está com frio, não dorme. Quando está calor, meu Deus do céu, é um sacrifício pregar para vocês. Vocês começam assim, ó. Vocês começam a ficar vesgo. Aí tenta enxergar daqui a pouco. Tem uns que a cabeça deita para trás e abre a boca e fica. Aí o irmão fala, pastor, não sei se o irmão está bem, se não está bem. Não atrapalha o sono dele não, vai que ele sonhe com Jesus, deixa aí. É melhor dormir aqui do que outro lugar. Amém? Uma vez eu ouvi que um pai de amor não fica bravo com o filho, porque cansado dorme no seu colo. Eu não sei da tua realidade, às vezes o trabalho é muito duro, semana difícil, não é? Mas tem uns aí que tem um ministério de um dos 7 anões da Branca de Neve, é o Soneca. Só de falar o irmão já está embalado nos braços de Morfeu. Morfeu é o deus do sono. Ai pastor, não vou dormir mais não. Mas enfim, que alegria tê-los aqui. Amém? Glória a Deus, eu quero agradecer aos meninos que fizeram o melhor que eles puderam fazer, ao pessoal, líderes, né, os mensageiros da Casa de Paz, aqueles da casa que abriram as portas para a Casa de Paz, foi tudo muito legal.
Uma outra coisa, estamos já nas comemorações, no encerramento do ano, fazendo aí as despedidas, confraternizações de célula. E eu quero agradecer a cada pessoa que tem trabalhado esse momento na sua célula. E eu tenho visto tanta coisa bonita, criativa, legal. Às vezes por força de trabalho, eu não tenho condições de estar em todos os lugares, mas eu gostaria muito de estar em todos os lugares, não é? Dá uma peninha ver vocês suando aí. Vocês têm peninha de me ver suando aqui? Não, né? Tem não. Se vocês tivessem, a gente colocava o ar-condicionado nessa igreja. Deixa eu falar uma coisa. Quero agradecer muito ao pessoal que está trabalhando assim para que a nossa iluminação aconteça. Esta semana já demos alguns progressos. O milagre aconteceu, né, Cássio? Milagre dos grandes. Estevão, né, soldou as nossas barras de iluminação. Aleluia. Glória a Deus. É o Senhor purinho. E agora falta pendurar. O Mate está conseguindo lá, Mate, o seu desafio? Tá? Depois é endereçar o equipamento para a mesa e treinar bastante. O Eduardo está por aí? Fala para ele trazer já está providenciando? Que eu começo a suar, cai nos meus olhos, arde os olhos, eu começo a chorar. Vocês pensam que é muito espiritual. Aí daqui a pouco você está chorando comigo também. Fala, pastor, está muito na unção. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Hoje é dia de ceia. E para nós, obrigado, filho. É dia de ceia e é um dia muito especial para nós. Por conta de um coração liberal que o Espírito Santo produziu na vida de cada um de nós. Eu não sei como é que você era antigamente. Eu não sei como que você era antigamente. Você só não pode continuar do mesmo jeito depois que você começa a caminhar com Jesus. Por exemplo, a vida de uma pessoa sem Deus é muito difícil, porque ela pensa que somente ela é responsável para resolver os seus problemas, e as demandas são muito grandes. E eu confesso aos irmãos que os desafios são enormes. É muito difícil para um pai de família cuidar da sua casa, da esposa, dos filhos. Muitos têm uma certa dificuldade para poder ter recursos para saldar os compromissos do mês. E não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer, porque chega uma determinada hora que as portas se fecham. Você não tem mais nem para quem pedir e não tem mais como pagar. E a pessoa começa a enfrentar dificuldades terríveis. Fica sem dormir, sem comer. Aquilo gera problemas, não só na esfera emocional, mas também de saúde no seu corpo, porque tudo isso somatiza, cristaliza. E a pessoa tem doenças que nós chamamos de psicossomáticas. Muitas vezes por conta desta preocupação que gera ansiedade. A preocupação, o que é? Excesso de... a ansiedade, o que é? Excesso de amanhã. Aí a pessoa fica muito mal. Muitas não têm perspectiva de mudança, não têm perspectiva de uma vida diferente, não sabem o que fazer. Amados, é aí que entra
a bondade de Deus, a generosidade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Porque quando nós entramos numa igreja, nós começamos a ouvir a palavra de Deus, e Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu era de um jeito. Quando eu conheci esta verdade, a minha vida mudou. Por quê? Tem uma forma de você tentar conquistar tudo na tua própria força, no teu braço de carne. Habilidade, talento, capacitação. Só que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Às vezes, esta questão de falta de dinheiro, de crise financeira, não é somente algo natural, é espiritual. E a pessoa precisa resolver isso de uma forma espiritual, na autoridade do Senhor Jesus, para que ela possa viver uma outra realidade. E a Bíblia nos oferece esta esperança de dias melhores. Mesmo quando a gente olhe à nossa volta e vê, por exemplo, um cenário tão crítico, tão caótico, onde todo mundo diz que a tendência realmente é de piorar. Mas eu creio que Deus pode te encontrar no deserto, no estreito, no aperto. Ele pode devolver tua dignidade. Ele pode te exaltar. Ele pode te colocar assentado entre príncipes, como o pastor Everaldo ministrou na sexta-feira. Ele compartilhou do milagre que ele viveu. E Deus pode mudar a tua sorte. Porque a gente vive e muitas vezes nada e morre na beira da praia. Parece, como diz o ditado popular, que a gente está dando murro em ponta de faca, maiando em ferro frio, e a coisa não acontece. Por quê? Você precisa consagrar a tua vida financeira, econômica e material ao Senhor. Você pode ser de Jesus, você pode frequentar uma igreja, você pode ser membro, você pode até estar no ministério e atuando em algum departamento. Mas se você não aprendeu o que é mordomia cristã, cuidar da casa de Deus, a tua vida, ela precisa passar por um tratamento, onde Deus vai trabalhar no teu coração, para que você entenda que tudo o que você tem, e tudo o que você é, você deve ao Senhor. E a gente não dizima e oferta, por uma questão de barganha, troca, comércio. Nós dizimamos e ofertamos porque o amor de Deus nos constrangeu a tal ponto de compreendermos que tudo que temos e tudo que somos, devemos a Ele. É uma forma de reconhecer e de agradecer. Ninguém aqui quer o que é teu, o que foi tão suado para conquistar. O que o Senhor quer, e um dia vai ter essa prestação de contas, é que nós como filhos, porque somente os filhos vão entender esta mensagem. Aqueles que não são da casa, eles não entendem. Mas, quando nós compreendemos que eu tenho uma responsabilidade santa diante de Deus, de cuidar da casa de Deus, de cuidar da igreja local que eu faço parte, de cuidar do vaso onde Deus me plantou. Eu passei do lado de uma das plantas que nós temos na administração, e eu vi que ela estava meio murcha. Logo pensei, precisam regar este vaso. Então, se você não compreender que a água precisa ser colocada no vaso para que a planta viva, floresça, ela vai secar, ela vai murchar,
e ela vai morrer. O que é que Deus espera? Que você permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. Porque eu sei que as ambições deste mundo são tão grandes e são tão altos. Sabe quem é que pode nos projetar? Somente o Senhor. Sabe quem é que pode abençoar a nossa empresa? Somente o Senhor. Ou a tua empresa, somente o Senhor. Ele que pode abrir uma clientela como você nunca teve. Ele pode te dar a maior carteira de clientes que você já teve. Me lembro de um irmão que estava indo à falência. Ele pediu uma oração e ele acabou fechando um contrato, e aquele contrato foi a virada de chave na empresa dele, na vida dele. Então, Deus, Ele quer um povo grato, porque quando nós pensamos, Senhor me abençoe, e essa bênção só me abençoa. O mar morto, ele é chamado de mar morto, sabe por quê? Ele só recebe, ele não distribui. E nós muitas vezes acabamos por perder o propósito e o plano maior de Deus na nossa vida, porque nós acabamos por apenas represar, guardar, esconder, enterrar. Teve um irmão muito querido, há algum tempo atrás, que ele pediu para que a gente pudesse orar para ele concretizar um negócio. E nós oramos, jejuamos, e Deus foi bom para com ele, que o negócio deu certo. E o negócio foi para casa de mais de R$1,5 milhão de reais. O que ele fez? Conversou com a mulher e falou: olha, não conta para ninguém que esse negócio deu certo, porque eu não quero dar o nosso dízimo lá na igreja, e não quero que o pastor nos cobre. Primeiro, eu nunca cobraria, não é do meu perfil, é da pessoa e Deus. Deus aprove abençoar a pessoa, amém. Agora, durante tantos anos, a coisa não virava, não dava certo, um passo para frente, 2, 3 para trás, uma crise muito grande, e Deus abençoa. E eu sou assim, tudo o que Deus coloca na minha mão, eu devolvo para Ele o meu dízimo, a minha oferta. E eu não entrego qualquer coisa não. Para vocês terem uma ideia, coisa minha, não estou falando para você fazer, mas é uma coisa que sempre deu certo para mim. O meu dízimo não é de 10% de quanto eu ganho, é 10% de quanto eu quero ganhar. Eu faço isso por fé, e Deus sempre me abençoa, Deus sempre me honra, Deus sempre me surpreende. Eu sei que tem gente aqui que está com a vida tranquila, está com a vida abençoada, está com a vida desafogada. Graças a Deus por isso. Nada está tão bom que não possa melhorar, e nada está tão ruim que não possa piorar. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos compreender como é importante, também nessa área, adorarmos ao Senhor. Diz a Bíblia que os 3 sábios, ou 3 reis magos, foram até Jesus levar os seus presentes. O mais importante é que eles foram adorar ao Senhor, e eles adoraram levando alguma coisa, eles não foram de mãos vazias. Sabe, a minha oração é que Deus sempre possa nos abençoar, para que possamos compreender o que é adoração, e não nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Eu lembro quando eu era católico, apostólico, corintiano, minha mãe, eu ia para a missa, ela dava uma moeda daquelas grandonas de 50 centavos, e dizia assim: é para você entregar lá. Eu lembro disso. Imagine vocês, Deus quer fazer muito mais na tua vida. Sabe quem é que priva as tuas bênçãos? Você mesmo.
A tua vida já era para ser uma outra vida, você era para estar num outro estágio, num outro nível. Mas tudo continua do mesmo jeito, patinando, não sai do lugar, tal e qual, sem mudança e transformação. E eu tenho ministrado isso para os nossos jovens e para os nossos adolescentes. Porque nós temos jovens aqui, que Deus abriu uma porta em multinacional, colocou assentado assim com os principais da empresa, um lugar de honra, pela pouca idade, muita confiança em cima deles. E eu digo, se você quiser dar continuidade ao projeto de Deus para a tua vida, que é um projeto de sucesso e prosperidade, seja dizimista e ofertante. Porque quando você não é, você vai até um determinado caminho. Chega uma hora que a chuva serôdia e a chuva temporã, ela não vem mais. Parece que os céus ficam de bronze. Por quê? Deus testa o teu coração. E é inconcebível que nós sejamos egoístas, muitas vezes gananciosos, e não compartilhemos com Deus daquilo que Ele coloca em nossas mãos e em nossas vidas. Deus quer fazer muito mais por você. E Deus quer mudar a tua sorte, remover toda maldição, sentença, condenação. Este ano é para nós o ano da colheita. E muitos experimentaram de grandes milagres. E eu acredito que até o último momento deste ano, você pode receber uma boa nova da parte de Deus e um milagre acontecer. Eu lembro de um irmão que não ia vir no culto da virada. Ele estava assim tão deprimido, angustiado, perturbado. Ele falou: pastor, eu não vou, eu vou ficar em casa. Eu disse: irmão, nada melhor do que a gente virar o ano orando, ajoelhado na presença de Deus. Depois do culto da virada, que é rápido, começa às 10 da noite, vai até a meia-noite, você vai se confraternizar com a sua família. Oi? O que foi? Tá, cuida dela aí para mim, por favor. Aí, o que acontece? Essa questão de dobrar os joelhos na virada do ano é muito importante. De passar o ano na presença de Deus é muito importante. Aí fala: não, eu vou usar lingerie amarela para atrair prosperidade. Não, eu estou solteiraça, eu vou colocar uma lingerie vermelha, paixão. Eu tenho passado assim uma tribulação na minha vida, eu vou usar uma lingerie branca, paz. Eu vou para a praia e vou dar um pulo, vou pular 7 ondas. Eu vou colocar uma nota de $1 debaixo do prato de lentilha para dar sorte. Eu vou pegar sementes de romã e jogar para trás. Eu vou entrar no ano com o pé direito. Eu já entro com os 2 já. Na minha idade, se eu vacilar, com um pé só eu caio. Pastor, não está assim não. De vez em quando está. Então, meus queridos, nós somos muitas vezes cheios de crendices e superstições. Vamos crer no que é certo. Sabe, Deus pode mudar a tua vida, a tua sorte, abençoar a tua família, a tua casa, o teu lar. Deus pode abençoar você com prosperidade. Deus pode abençoar você com uma vida bem sucedida. Deus pode mudar a tua história, a tua descendência, a tua sucessão, o teu futuro. Mas enquanto a gente tiver essa fé tímida, enquanto a gente não tiver uma fé profética, ousada, nada de novo vai acontecer. E sabe, é muito importante o que a gente faz. Tem gente aqui que faz investimentos, glória a Deus. Está ali um que faz. Deixa eu contar o testemunho desse menino aqui, posso, rapidinho? Esse menino sentou comigo há uns meses atrás, endividado. Aí falou: pastor, perdi o controle das minhas finanças, e agora? Eu falei: perdeu, vamos retomar. Sentamos, colocamos no papel a realidade financeira dele.
vimos quanto ele tinha de entrada, quanto que ele tinha de saída. Falei, olha, você vai precisar ter um extra para poder equilibrar suas contas. Ele arrumou um outro trabalho, trabalhou em 2 empregos, e ele me mandou a planilha dele, onde, graças a Deus, todas as suas contas foram pagas. Ele saiu da sua dificuldade financeira, vai entrar o ano de 2025 no azul, e o melhor de tudo, tem dinheiro até para fazer investimento. Aplauda o Senhor. Ele só está orando para Deus preparar uma vareta, porque se é varão, a mulher é vareta. Então, esse menino é um menino de Deus, é um filho para mim, e eu gostaria que ele casasse. Para mim vai ser uma grande emoção. Se alguém de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, estiver vendo esse garoto bonito e quiser se casar, por favor, depois eu passo o zap. É brincadeira, é brincadeira. Olha, sabe, tem uma diferença da gente correr atrás e da gente conseguir, ou de Deus conseguir para a gente. Quando Deus traz é outra coisa, não é? A pessoa está esperando a Rebeca, vem o reboque, aí já viu, o negócio é feio, é ou não é? Pula eu, né? Amém. Queridos, diga comigo, eu creio que vou colocar minha vida financeira em ordem, vou sair das contas e vou prosperar em nome de Jesus. Que Deus possa fazer uma obra linda na tua vida, amém? Nós vamos colocar o Pix da conta da igreja em tela. Nós temos também aí na cadeira o QR Code, você pode usar. E é através desta oferta da ceia que nós pagamos as maiores contas que nós temos neste ministério. Quero agradecer muito a Deus, porque você tem sido um instrumento para que esta igreja continue de portas abertas. Que Deus possa multiplicar e abençoar muito cada oferta, cada semente que você tem plantado. E até dia 15, nós temos que, em nome de Jesus, fazer o pagamento de ofertas altas. De contas altas. Eu espero que, em nome de Jesus, você, como filho desta casa, você possa separar o teu melhor e contribuir. Principalmente você que está vivendo uma vida financeira de escassez, falta, necessidade, prejuízo. Eu creio que quando você dá esse passo de fé, algo vai mudar na tua vida, porque eu creio que muitas das nossas lutas são espirituais. E Deus, é assim que nós vencemos, não é só orando. Um agricultor não pode só orar para ter o seu plantio, ele tem que pegar as melhores sementes que ele tem, plantar, regar, cultivar até o dia da colheita, em nome de Jesus. Pegue o seu envelope e preencha, faça o seu Pix, ou até mesmo faça a sua oferta com a maquininha. Estamos ali com o Gabriel com uma maquininha, e temos outra maquininha com o Jesus. Esse é o Jesus do nosso teatro, é o Sérgio. Deus abençoe. Nasceu do coração de Deus, Ele plantou no meu a semente da promessa. Tua palavra regou minha fé, nem olhos viram, jamais se ouviu, nenhum coração sentiu. Enviou sua palavra. Evita usar celular em cima, tá? Por favor. Transformou, restaurou. Não usa celular em cima. Sua bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará. Minha família
ficar em pé. Gostaria de chamar os pastores e pastoras que estão aqui. Gostaria que vocês se colocassem aqui no primeiro degrau da escada, por favor. Pode subir. Pode subir aqui, primeiro degrau. Nós vamos fazer uma oração, os pastores da igreja, vamos fazer uma oração especial para vocês. Tem mais algum pastor aí? A pastora está lá no Ministério Infantil, né, pastor? Tá. Não. Pode subir aqui, Daniel, por favor. Eu gostaria que a pastora Michele pudesse conduzir essa oração, onde nós vamos levantar um clamor breve pela prosperidade da igreja, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, representando o Teu povo. Colocamos diante do Senhor toda a questão financeira sobre a vida da Tua igreja, sobre cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Nós cremos em nome de Jesus que existe no reino espiritual uma liberação de prosperidade. Nós cremos em nome de Jesus na dupla honra do Senhor sendo derramada sobre a vida de cada pessoa aqui. Que em nome de Jesus as portas e as janelas dos céus sejam abertas para que a Tua bênção seja estabelecida sobre a vida de cada um. Nós sabemos, Senhor, que é necessária a fidelidade do nosso coração. Nós sabemos, Senhor, que é necessária a obediência à Tua palavra. Nós cremos em nome de Jesus que, de acordo com a obediência que temos colocado diante do Teu altar, a nossa semente, a nossa oferta, as portas e as janelas do céu são abertas sobre a vida do Teu povo. Declaramos em nome de Jesus que todas as contas são pagas. Declaramos em nome de Jesus que bens são adquiridos. Profetizamos em nome de Jesus casas próprias, carros, bons empregos, em nome de Jesus nós cremos, Pai. Nós cremos no manifestar da Tua graça, nós cremos no manifestar da Tua bondade. Nós sabemos, Deus, que querendo o Senhor operar, nada e ninguém poderá impedir. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor fez por nós no ano de 2024. Nós cremos em nome de Jesus que até aqui o Senhor nos sustentou e que vamos entrar em 2025 na certeza de que mais do Senhor será derramado sobre as nossas vidas, mais do Senhor virá sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, nós cremos, Deus, no mover do Teu Espírito para derramar a prosperidade sobre cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos se assentar? Quietinha, por favor. Tá bom? Por favor. Pai querido, eu gostaria de orar pela Angélica, por conta desses problemas intestinais. Tem misericórdia dela, Pai. Faz uma obra na vida dela. Alcança ela com a Tua graça, misericórdia, bondade nesse momento. Olha também para Fátima e Carla. Em nome de Jesus, te apresentamos, Pai, estas pessoas crendo na Tua graça, na Tua cura e no Teu milagre, em nome de Jesus, amém. Hoje é aniversário da pastora Gabi. Vem cá, Gabi. Vem cá, Fabrício, esposo da nossa querida pastora Gabi. Vamos fazer uma oração por ela? Gosta de ganhar presente, né? Estou sabendo que o menino levou você no Outback. Olha só, não vou precisar levar, levou. Eu falei para ele, né? Vamos, de repente, dar um pulinho lá. Olha só. Mas ela falou, eu vou de novo. Ah, sabia, essa menina é ligeira. Ela gosta de ir lá, ela gosta de passar o aniversário na Outback. Né? Ok, estenda as mãos para cá. Pai querido, Deus amado, nós queremos rogar
pela tua filha, que faz aniversário no dia de hoje. Uma pessoa especial, querida, amada, que trazemos no coração. Obrigado, Senhor, pela lealdade, fidelidade, obediência deste casal neste ministério. Que o Senhor possa resplandecer com a tua glória sobre a vida deles, casa, lar, família, e que eles possam viver, Pai, os seus melhores momentos. Que o Senhor possa abençoá-los, segundo a tua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Está abençoado em nome de Jesus. Amém, querido? Tá? Queridão, Deus abençoe, viu? Amém, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Em Mateus capítulo 6. Do versículo 9 em diante. Esta é a oração do Pai Nosso. Jesus ensina aos seus discípulos a respeito de princípios espirituais. Muitas pessoas oram o Pai Nosso como se fosse apenas uma... Silêncio, por favor. Ou se não, leva na salinha branca. Viu, Fabiano? Qualquer coisa leva lá na sala branca. A sala branca só é branca por conta do sofá e das coisas. O pessoal pensa que, né? Não, é a sala pastoral, a sala de apoio que fica lá atrás. Eu vou tentar retomar, mas não posso perder minha linha de raciocínio. Aqui, nós vemos a oração do Pai Nosso. E tem muita gente que recita a oração do Pai Nosso. Eu já fui de recitar e eu acreditava que por muito falar eu seria atendido. E o próprio Jesus aqui fala a respeito disso, que não é por muito falar, recitar, declamar que seremos atendidos. Então, por detrás da oração do Pai Nosso existem princípios. Diga isso comigo, princípios. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos oferece princípios. Quando nós aplicamos estes princípios em nossa vida, é que o céu começa a trabalhar ao nosso favor. Então não basta apenas fazer uma oração mecânica, automática, sem vida. Nós precisamos entender o que está por detrás da letra. Jesus disse, a letra mata, mas a palavra vivifica. Nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar o que está por detrás da letra preta escrita em papel branco. Qual o princípio do céu? Diga comigo, qual o princípio do céu? Os discípulos, eles chegam para Jesus e pedem para que Jesus os ensinasse a orar. Eles podiam ter pedido, me ensina a expulsar demônios, me ensina a prosperar, me ensina a curar, mas eles pedem, ensina-nos a orar. Por quê? Olha o princípio da oração. Quando você compreende que orar traz o céu para a terra, você vai incluir oração na tua vida. E não é qualquer tipo de oração, é uma oração bíblica. Nós muitas vezes fazemos a nossa oração, mas a nossa oração é só religiosa. E nós precisamos ter uma experiência real com Deus. Esta experiência só vem através do princípio ativado, através da oração. Os discípulos viam Jesus trabalhando muito, cansado, com fome, com sono, mas mesmo assim, ele subia no monte para orar.
e passava ali madrugadas inteiras. Jesus, ele saía do meio do povo para se encontrar com Deus, para conversar com Ele. E estas conversas eram longas e duradouras. O segredo é que devemos ativar o princípio contido através da oração na nossa vida, para que possamos experimentar do que o céu tem para a terra. Um dos nossos erros é que somos mais terra do que céu. E olha o que diz a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu vou parar aí. Eu quero trabalhar em cima desse princípio rapidamente com a igreja nesta noite. Olha o que Jesus está ensinando. Seja o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que nós queremos? É que a nossa vontade seja feita no céu. Nós queremos que Deus nos responda de acordo com as nossas necessidades. Quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós colocamos o Senhor à frente de tudo, é que vamos ver a resposta do céu a nosso favor. A pastora Michele estava orando aqui com os pastores, e o Espírito Santo estava falando no meu coração. O segredo da prosperidade para a igreja, olha o princípio. O segredo da prosperidade para a igreja, da minha prosperidade para a igreja, é a obediência. Quando nós andamos na presença de Deus, nós vamos viver todo o resto. Ele vai liberar, Ele vai fazer, Ele vai abençoar. Agora, por que é que muitas vezes não acontece nada? É porque não ativamos o princípio da obediência. Eu quero que Deus me abençoe com a minha vida toda bagunçada. Eu falava agora essa semana com o Diogo. Não adianta pedir prosperidade para Deus, sendo que a tua vida financeira está toda bagunçada. Primeiro você tem que colocar em ordem a tua vida. Aí, colocando em ordem a tua vida, se não dá para colocar do dia para a noite, porque muitas vezes a coisa vai acontecendo e a gente vai se enrolando e a coisa complica, e não é de uma hora para outra que a coisa se resolve. O que a gente tem que fazer? Botar no papel, orar a Deus e apresentar a intenção do nosso coração de colocar a casa em ordem. A partir do momento que você começa a colocar a tua vida em ordem, aí a bênção de Deus vem automaticamente. Às vezes a gente quer comprar a bênção. Às vezes a gente quer fabricar a bênção. Às vezes a gente quer mandar em Deus. E não é assim que funciona. Se eu prejudico alguém, logo eu serei prejudicado. Se eu dou prejuízo para alguém, logo eu vou ter prejuízo. Então é muito importante a gente compreender, como povo de Deus, a fazer tudo certo. E olha o outro princípio. Colocou a vida financeira em ordem, agora vamos viver a prosperidade de Deus. Qual é o outro princípio? Não se endividar mais. Não se endividar mais, é princípio. Qual o nosso problema? A pessoa vicia em ficar dependente emocional das compras, por isso se endivida.
Compra de forma compulsiva. Compra o que não precisa. Compra o que não tem condições de pagar, o que vai comprometer a sua renda. O que ela fez? Ela quebrou um princípio. E quando quebra um princípio, o princípio vai te quebrar lá na frente. Não dá para comprar agora. Não vai na empolgação, alegria da alma, emoção. Compra quando tiver que comprar. É princípio. Eu quero trabalhar com vocês nesta noite os princípios. Eu me lembro de um irmão que queria muito comprar sua casa própria. Aí ele limpou o nome dele. Não saiu o financiamento, ele falou, estou com tanta raiva que agora eu vou me endividar de novo. Ele falou, pastor, eu não lembro de ter dito isso. Eu falei, mas eu lembro de você ter falado isso. Tanto é que o teu nome está com restrição, não está? Ele falou, e muita. Tá. Então nós precisamos nos policiar. Cuidado para não quebrar princípios. Então note, quando existe obediência, estou andando na presença de Deus, tem coisa que eu não vou precisar nem pedir. Porque a graça de Deus será derramada sobre a minha vida. A porta que ninguém abre, a porta que Deus abre, que ninguém pode fechar, vai ser colocada diante de mim. E tem gente que não tem essa percepção de que é Deus que está abrindo a porta. Abriu, mesmo que seja um tanto assim, coloca o pé ali e entra. Porque tem gente que fica ensaiando, pastor, será que é bênção? Será que não é bênção? Será que vou? Será que não vou? Por isso que a gente tem que entender o princípio da comunhão com Deus. Porque quando existe comunhão, nós vamos conseguir entender o que Deus quer. Nós vamos discernir a voz dEle. É momento de seguir, de avançar. É momento de mudar algumas coisas. Princípios. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Obrigado. Isso é muito importante para você entender. Porque quando você não entende isso, você não viverá uma mudança na tua vida. Qual a revelação deste princípio? Qual o princípio? Qual a revelação deste versículo? Qual o princípio escondido nele? Não é apenas para a gente orar, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Não é só para a gente pregar, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. É para você viver. Essa palavra é para você ser desafiado a ter uma experiência sua com Deus. Porque você tem visto muita gente contando testemunho, mas você precisa do seu testemunho. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Isso pode ser uma verdade na tua vida? Porque muitas vezes a gente não quer que a vontade de Deus seja feita na minha vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, profissional, cristã, ministerial. Tem gente que não quer. Eu quero viver do meu jeito. Eu quero fazer o que eu quero. Mas aqueles que são filhos vão entender que o que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que estamos buscando. Deus nos surpreende. Quando Ele se manifesta com o seu favor, nós vamos viver algo muito maior do que aquilo que oramos, pedimos, buscamos, sonhamos e desejamos. Diga para quem está do teu lado, Deus pode te surpreender. Agora diz assim, Deus quer te surpreender. Agora qual é o princípio? Surpreende Deus primeiro. Como se Deus pudesse ser surpreendido, é ou não é? Mas é coisa da gente. Sabe aquela coisa da criança que quer alegrar o pai? É por aí. Eu às vezes estou orando, estou conversando com Deus e digo, Deus, consegui. Deus, estou vencendo. Deus, estou
progredindo. Deus, estou melhorando. Eu sei que Ele vê, eu sei que Ele reconhece. Mas nós precisamos avaliar o nosso progresso. Será que você continua do mesmo jeito quando você pisou pela primeira vez dentro de uma igreja? Ou será que você melhorou ou piorou? Porque tem crente que, pelo amor de Deus, o demônio quando sai dele diz graças a Deus. Porque nem o diabo aguenta o camarada. A pessoa, em vez de melhorar, piora. Então, dia a dia, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Imagina só, se este fosse o teu último dia sobre a face da terra, o que é que você apresentaria ao Senhor? Lá no céu, você não vai dizer, eu fui uma pessoa bem-sucedida na terra. Lá eu prosperei, fui um profissional de sucesso. Lá eu tive casa, casarão, mansão. Lá eu rompi. Consegui ter uma boa conta bancária, altos investimentos. Para Deus tudo isso não importa. Eu tinha os melhores carros, últimos modelos, top de linha. Para Deus não importa. Eu vestia roupa de grife, acessórios de grife. Amados, outro dia nós estávamos vendo na internet um homem de Deus vestindo mais de R$500 mil, pulseirinha 60 mil, cinto 45 mil, calça 30 mil, tênis 80 mil, camisa não sei quantos mil, do lado do carro que eu não sei quantos mil era. Gente, Deus nos chama, Deus nos encontra, para entendermos a proposta do reino. Não tem sentido, camarada, andar carregando cifras para ostentar, enquanto a igreja precisa de uma obra missionária, uma obra evangelística, alcançar os necessitados. Mas eles não entendem isso. Mas um dia haverá uma cobrança de contas para isso. Sabe, essa coisa de angariar coisas na terra. Não, quero casas, prédios, apartamentos, galpões, sítios, chácaras, fazendas, carrões. Para quê? Eu vejo uns metidos a profeta aí na internet, e o povo gosta. Gente, para quê? A Bíblia diz: louco, hoje mesmo te pedirão conta da tua alma, para onde irás? Eu acredito que haverá uma cobrança. Esse dinheiro que você conseguiu angariar, pastor, bispo, apóstolo, esse dinheiro você podia ter investido para ganhar mais almas, alcançar mais vidas, fazer a obra do meu reino. E nós não estamos preocupados com o reino. Algumas pessoas, elas querem apenas o império delas próprias, e o povo gosta disso. Nós precisamos entender o que é a singeleza do Evangelho, e entender muitas vezes a dificuldade que é para se continuar fazendo a obra de Deus.
entendendo que muitas vezes quem cuida da casa do Senhor são os mais humildes. E Deus honra, Deus abençoa, Deus prospera. Então que nós possamos compreender, seja feita a tua vontade na minha vida. Qual vontade de Deus para quê? Muitas vezes ter alguma coisa não glorifica a Deus, glorifica a mim mesmo. Não é pecado você ser próspero, eu não estou dizendo isso. Nós oramos para que você possa prosperar, mas a tua prosperidade não pode levar você para o inferno. Seja feito o teu reino. Amados, o nosso desafio diante do Senhor é de pregar o Evangelho nestes últimos dias, como guardiões da palavra. Porque tem muita gente que não quer saber mais de Deus, estão desiludidos, viraram as costas para o Senhor, não querem mais saber de igreja, de fé e de nada. E a nossa vida é espiritual. Fechamos os olhos aqui, vamos abrir os olhos em outra dimensão. E para onde iremos? Aí Deus, o Senhor, vai te perguntar: o que é que você tem para me oferecer? Sabe a única coisa que vamos levar daqui para o céu? Os nossos frutos. Diga aí, os nossos frutos. As pessoas para quem pregamos e elas entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. Isso não é lindo? Elas vão entrar no céu com você. Você vai vê-la lá. O teu dízimo, a tua oferta, a tua semente me permitiu chegar. Deus quer que a gente viva essa palavra. O que Ele quer é um alinhamento espiritual para a nossa vida. Sem este alinhamento, você vai viver para você só. Eu me lembro que o Diogo, ele fez a lista dele, e ele colocou entre as despesas o dízimo e a oferta. Eu falei: filho, coloca em primeiro lugar, no topo da lista. Faz de Deus primazia na tua vida. Este é o segredo, porque Deus sempre fica em último lugar. Eu vou na igreja porque estou precisando de oração. Eu vou na igreja porque eu estou com um problema. Eu vou fazer uma campanha de oração porque a minha situação é grave. Nós não devemos nos aproximar de Deus só por conta da gravidade da situação, da seriedade da situação. Nós precisamos compreender o que Deus quer de nós. O diabo, ele quer nos últimos dias levar o máximo de pessoas para o inferno. E o pior de tudo é que ele vai conseguir arrebatar muitos dos escolhidos, porque não discernem, porque não conhecem a palavra de Deus. Note que lá no jardim do Éden, o diabo era serpente. Depois a Bíblia fala a respeito da antiga serpente que se tornou o dragão. E hoje nós estamos lutando contra ele. E a Bíblia diz que nós vamos colocar os inimigos de Deus por escabelo debaixo dos nossos pés. Nós vamos vencer. Então nós vamos pensar menos em nós, mais em Deus. Vamos nos preocupar menos com certas coisas e dizer: eu estou fazendo a minha parte com Deus, e quando eu faço a minha parte com Deus, o céu vai me responder, o céu vai me atender, o céu vai me abençoar.
até mesmo dentro da igreja, tem mais obras da carne do que obras no Espírito. Por quê? Nós dizemos para o céu: seja feita a minha vontade. Estamos falando de filhos carnais que não querem o espiritual, se colocam diante de Deus e dizem: eu sou assim, eu sei que preciso mudar, mas eu não consigo mudar. Quando na verdade é porque nós não queremos mudar. Quando falamos do inimigo das nossas almas, nós falamos da existência de um ser espiritual que atua contra a criação de Deus, que tentou Jesus para que ele trocasse as coisas do céu pelas coisas da terra, em troca da sua adoração. É o que está escrito em Mateus, no capítulo 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Preste atenção: nada pode roubar a tua adoração de Deus. Seja um adorador. E não estou falando de música, eu estou falando de vida. Quando você compreende que você nasceu para o louvor e glória do Senhor, você nasceu para adorá-lo, e você nasceu para manifestar para este mundo a sua glória. Jesus não se deixou vender por aquilo que Satanás lhe propôs. Tudo o que ele queria era simplesmente que Jesus se ajoelhasse e o adorasse. Eu te darei toda a glória do mundo. E Jesus se recusou. Mas se o diabo te oferecesse toda a glória do mundo, é capaz que você trocaria por aquilo que ele está te oferecendo. Para encerrar, eu me lembro de um casal que recebi na minha sala. Eles foram ungidos em algum tempo na vida deles ao ministério pastoral, mas acredito que nunca exerceram. E eles me disseram assim, a mulher me disse: pastor, eu quero tudo que eu tenho direito em vida, mesmo que depois eu vá para o inferno. É o tipo de líderes, pastores que nós temos nos dias de hoje. Se a pessoa entendesse o que ela fala, ela não abriria a boca para falar. Hoje o que importa é o aqui e agora e não mais a eternidade. Esta é a razão porque muitos estão buscando os favores do diabo, fazendo sacrifícios, pactos, entregando suas vidas em troca da glória deste mundo. Hoje, o que é deste mundo brilha, amanhã vai parar de brilhar. Aí vem o desencanto, a decepção e o remorso. O céu não se contamina com a terra, e a terra é um lugar decadente e em decadência. Nós precisamos estar mais firmes do que nunca com o Senhor. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, diga assim comigo: Pai, hoje é dia de ceia. A tua palavra diz que aquele que não come do seu corpo e não bebe do seu sangue não tem parte contigo. Nós estamos aqui para renovar a nossa aliança, para dizer que aceitamos o sacrifício do Calvário e recebemos a nossa salvação pela tua morte naquela cruz. Nos perdoe por aquilo que muitas vezes buscamos e que são desvios, atalhos que querem nos roubar de ti e da tua presença. Nós queremos andar na tua presença, te honrar,
e cumprir o teu querer. Aqui estão os teus filhos e filhas, e nós cremos que estamos salvos, lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Por esta razão, como teus filhos, nós vamos cear, nós vamos receber do pão e do vinho, que representa o teu corpo, que foi dilacerado por nós, e do seu sangue, que foi derramado para perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Que entre os elementos, por favor. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem de trás, um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão. Aqueles que já pegaram podem ficar de pé. Minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão. Em seu meio olhar, a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, neste momento nós te apresentamos os elementos. O pão passa a representar o corpo de Cristo, e o vinho passa a representar o sangue de Cristo. E nós fazemos isso em memória de Ti, do sacrifício do Calvário, da sua morte naquela cruz. Que neste momento a Tua bênção seja sobre o Teu povo, seja sobre a Tua igreja, porque renovamos a nossa aliança contigo e prometemos permanecer firmes até o dia do arrebatamento da Tua igreja ou da sua volta, da sua vinda. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Para você que não sabe como abrir, se você vira assim e faz assim, o pão já fica no pratinho, tá? Na bandeja. Aí fica mais fácil de você pegar. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós,
Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Estava todo o meu ser, batido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, batido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar Aleluia. Amados, gostaria de agradecer aqui a presença da família da Bia que está aqui. Que alegria, viu, Bia, em receber sua família aqui. Você sabe do carinho e do amor que eu tenho por eles. Amém. Vi a irmã Nice aí. Que bom que você conseguiu vir. Estamos orando muito por você. Ore por ela, amados. Ela está sentindo dores na perna, e que em nome de Jesus o Senhor possa fortalecê-la. Irmã Nice. Nós temos também a irmã Nadir. Ela também se machucou dia desses. Gostaria que orasse pela irmã Nadir também. Amém. Falando nisso, eu gostaria de fazer uma oração. Me passaram aqui, orar pela Fátima, que acabou de ter um AVC. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei, a nossa Fátima está ali, né? Está bem, graças a Deus. Mas é a Fátima da célula, né, Paulinho? Pai, nós oramos pela Fátima. E ela precisa, Senhor, de um socorro agora. Ela precisa de um milagre. Em nome de Jesus, seja com ela, Pai. Que ela possa ser socorrida, que ela possa ser cuidada. E que em nome de Jesus ela possa superar esse AVC, esse ataque que ela teve. Em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre ela. Repreendemos todo espírito de doença, enfermidade, morte e profetizamos o seu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquei muito feliz de vocês terem vindo. Deixa eu falar aqui com ela que ela não enxerga. Eu estou dizendo que eu fiquei feliz de te ver. Viu? De estar aqui, ó. Ficou feliz de estar aqui, né? Você vai me ver agora, ó. O pastor é bonitão, ó. Passa a mão no rosto do pastor para você ver o pastor. Olha que pastor bonitão. Olha aí, meio suadinho, bem bonitinho. Essa semana nós fizemos o primeiro saque da vaquinha que foi feita para Fernanda. Conseguimos passar o valor que estava lá para ela, mas não terminou porque ainda temos um desafio grande lá pela frente e ainda nós vamos trabalhar melhor essa questão da vaquinha. Amém? Porque ela operou os olhos, não é? Como é que você está, Fernanda? Dá para ver o pastor daí ou não? Meio furto? Vê com o olho direito. Oh Deus, toca nos olhinhos da Fernanda, em nome de Jesus, faz esse milagre, cura, sara. O Senhor tem poder para restaurar, Senhor, em nome de Jesus. Imagina, a operação custou 22 mil, Fernanda. Misericórdia. Amém? Mas vamos orar também pela Fernanda, tá bom? Precisamos ir embora. Precisamos ir embora.
Que Deus abençoe os nossos irmãos de Casa de Paz. Daqui a pouco vocês podem tirar umas fotos lá da Casa de Paz. Quem é da Casa de Paz? Para a gente guardar de lembrança. Que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. Que Deus abençoe aqueles que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Que a bênção do Senhor seja completa, plena, absoluta, total, inteira, íntegra sobre a vida de vocês. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.